hebreu, o povo hebreu entre os seus 12 filhos. E o que acontece? Davi, para ser eleito rei, ele tinha que ter a maioria, digamos assim, qualquer um que quisesse ser rei, ele tinha que ter a maioria dessas tribos. Então, um representante ia de cada tribo, certo? Quando Davi morre, por isso que a gente conhece as 12 tribos. Desculpa, pessoal. As 12 tribos de Israel. Quando Davi morre, Salomão assume. Salomão é seu filho, certo? E Salomão, ele coloca o reino hebreu muito mais lá em cima, muito mais até mesmo do que o seu pai Davi, certo? Por exemplo, Salomão, desculpa, ele construiu o templo de Jerusalém, que até hoje tem uma igreja, né, que é a Igreja Universal, que ela tentou, a gente não sabe se ficou do mesmo jeito, fazer a réplica de como seria o templo de Salomão, né? Que esse templo tá lá, acho que é em São Paulo, né? Então, enfim. E durante o reinado de Salomão, né? O Jerusalém, ela virou a capital do estado hebraico. Não importa se vocês eram se era da tribo de uma tribo, de outra, não importava. Jerusalém era o canto onde tudo virava a mesma coisa, tudo se unificava. Desenvolveu comércio, riqueza e tal. Certo. Só que quando Salomão morreu, né, as tribos de Judá ficaram divididas. 10 tribos ficaram, das 10 tribos ficaram ao norte, ficaram com a capital sendo Samaria, certo? E 2 tribos ao sul, que ficou com a capital sendo a Judéia, né? Então, o que aconteceu? Esse povo que ficou nas 2 tribos, né, por ter a capital na Judéia, eles ficou conhecido como judeus. E essas 2 tribos, né, em Judá, desculpa, pessoal, em Judá, que eram conhecidas, era a região da Judéia. Essas tribos que ficaram em Judá, que depois eles ficaram conhecidos como judeus, eles, por incrível que pareça, eles ficaram mais bem armados do que as 10 tribos que ficaram ao norte, que ficaram com sede em Samaria. Então, essas 10 tribos, depois que Salomão morreu, eles foram atacados pelos assírios, sabe aquele povo bem cruel? Eles foram atacados por assírios, escravizados, foram também egípcios, enfim, muitos povos, né, dominaram os hebreus. A tribo que ficava na Judéia, né, as de Judá, eles ficaram mais, resistiram mais, né? Israel, pronto. Não tem como eu escrever aqui, pronto. Vamos imaginar aqui, certo? Aqui, deixa eu ver se eu tenho como escrever, mas eu acho que eu não tenho, gente, mas eu vou tentar. Ó, Israel, não tem. Mas enfim, Israel, que ficou 10 tribos, vamos colocar nos pontos cardeais, norte, certo? Israel ficou no norte, 10 tribos, com capital em Samaria. O sul, Judá, com 2 tribos ao sul. Então você diz assim, fica mais fácil dominar as 2, né? Mas não, ficou mais fácil dominar as 10, porque eles eram muito fragmentados, sabe? Eram num canto, outro no outro. Não havia união, sabe? Tipo assim, houve na era dos reis, mas como o último rei morreu, então essa união babou, né? Então, datas religiosas dos hebreus, que nós não alguns são coincidentes com o cristianismo, mas não necessariamente quer dizer que são as mesmas. Por quê? Porque, quando eu disse a vocês, os hebreus, eles mudam de nome aqui, certo? Quando eles ficam nessa região, na região da Judéia, certo? Então, algumas datas. O Sabá, que é o dia de descanso, que é o sábado, né? A Páscoa, que é o êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito, né? Esse Pentecoste a gente já não conhece muito, né? Já não é muito familiar do cristianismo. Por quê? Porque a religião judaica é uma e a religião cristã é outra. E não é a mesma coisa não, Fernanda? Não é, certo? Aqui seria como
Se fosse, a gente, né, imagina, porque infelizmente não se tem registros fiéis de como seria, gente, né? Mas o mais aproximado que nós temos do Templo de Salomão seria esse. Então, assim, você vê que é uma obra monumental, gigante, né? Super além do seu tempo, à frente do seu tempo, né? Norte e sul, aquilo que eu falei para vocês, né? Com a morte de Salomão há um cisma, né? O reino de Judá, por isso que eles recebem o nome de judeus, e o reino de Israel, né? Jerusalém, como sempre, é um território respeitado por todos. Olha só, gente, preste atenção aqui. Tá vendo que essa partezinha tipo laranja é como se fosse o reino de Israel, né? O reino dos hebreus. Essa partezinha, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os arameus, né? Então, esses povos, vocês imaginem, olha a situação. Eram inimigos dos hebreus. Então, vocês imaginam, olha só. Pensem junto com Tia Fefe. Olha onde é que os hebreus estão. E olha de quem é que eles estão rodeados. Vocês entenderam por que eles eram tão atacados? Era como se eles estivessem na cova do leão mesmo. Na boca do lobo. Sabe? Não tinha muito pra onde correr, não. Certo? Então, aqui nós temos para finalizar, que a gente já falou, né? Em 539 a.C., os hebreus eles foram dominados pelos persas. Mas os persas, de todos os povos, na minha opinião, eles foram um dos povos mais tolerantes. Por quê? Porque eles absorveram algumas coisas dos hebreus. Os persas, quando dominavam algum povo, eles não obrigavam que o povo abandonasse suas crenças religiosas, seus costumes, sua língua, eles respeitavam. Vocês entendem? Como outros povos, que quando conquistavam, impunha força, ferro e fogo, que tinha que seguir os costumes dos povos que foram conquistadores, né? Não tinha essa de respeitar, não, né? E o que acontece? Os hebreus, como eu disse para vocês, foram constantemente atacados, né? E por último, né, eles voltaram para a Babilônia, conhecido como cativeiro da Babilônia, onde Nabucodonosor aprisiona eles lá. Gente, os hebreus sofreram pra caramba, sabe assim? Pense num povo que sofreu. E não acaba que não. O sofrimento dos hebreus como é que eu posso dizer pra vocês? É algo assim, único, sabe? Eu não vejo na história outro povo que tenha sofrido tanto quanto esse povo, né? Então, realmente, é um povo escolhido por Deus mesmo, certo? Então, o que acontece? Os hebreus, por fim, né? Passou pelo êxodo, pelo cativeiro, passou pelo cisma, que é quando Salomão morre, que é dividida na tribo de Israel, na tribo de Judá, por isso que eles recebem o nome de judeus. A tribo do norte, que é a tribo de Israel, fica dominada pelos assírios, a tribo de Judá depois é dominada pelos persas e tal, pelos caldeus e depois pelos persas. Gregos invadiram, egípcios invadiram, enfim, babilônicos invadiram e por último os romanos invadiram. E aí o que acontece? Depois dessa, digamos assim, desse aprisionamento dos romanos, porque os romanos também fizeram muito, castigaram muito os hebreus, né? Então, depois desse episódio com os romanos, né? Se você, assim, só para meus amores ficarem bem familiarizados, quando Jesus veio, né, há 2020 anos atrás, ele foi crucificado pelo Império Romano. Entenderam? Pôncio Pilatos, né? Então, ele seguia a ordem dos imperadores romanos. Então, os povos hebreus viviam em Roma. Só que eles não eram bem vistos, assim como no Egito, assim como na Babilônia, assim como na Pérsia, certo? Então, depois desse episódio, os hebreus resolveram se espalhar, fugir. Vai para um canto, outro pro outro, vou para a Europa, vou para a América, vou para a Ásia, vou para a África, né? E esse episódio ficou conhecido como diáspora,
O que é diáspora? É dispersão. Sai para um canto, sai para o outro. Pronto. Quando vocês estão na escola, que o sino toca para vocês irem embora. Vai cada um para um canto. Vocês fazem uma diáspora. Vai um para uma comunidade, vai outro para outra. Vai um para casa da mãe, vai um para casa da avó, vai um para casa da tia. Vocês entenderam? Então, foi isso que aconteceu com os hebreus. Então, eles não tinham terra. Eles não tinham local para chamar de seu. Por exemplo, a gente pode viajar para qualquer canto do mundo, mas a gente sabe para onde a gente volta. A gente volta para o Brasil, é a nossa terra. A gente nasceu aqui. Já os hebreus não tinham essa terra para voltar. Então, eles tiveram que ficar em outros locais que já eram de outras pessoas, de outros povos, né? Então, os hebreus, eles não tinham estado. Eles viviam em outros estados, em outros países. Eles adotaram outras línguas, eles adotaram outros costumes. Por quê? Porque eles não tinham uma pátria. Eles não tinham uma terra para chamar de sua, né? E isso só veio acontecer em 1947 para 1948, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque os hebreus sofreram tanto na Segunda Guerra Mundial, mas tanto, né, os judeus, no caso, que o mínimo que podia ser feito é criar um estado, uma terra e dar para eles. Mas mesmo assim, como eu disse para vocês, não acabou o confronto. Ainda tem briga até hoje deles com os palestinos. E aqui a famosa estrela de Davi, né? A estrela de 6 pontas. Os fenícios. Olha só, para começar os fenícios nós temos o barco, né? Então os fenícios, principais características dos fenícios, comércio e navegação, certo? Então eram povos que se dedicaram ao comércio, principalmente